Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu estou aqui para fazer mais um vídeo, né? Queria pedir aí o seu joinha, isso aqui, para o YouTube recomendar meus vídeos para mais pessoas, né? Reconhecer a relevância do meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, faça isso. Eu estou na luta aí rumo aos 2.000 inscritos, né? Faça isso, me dá uma força aí. Aperte o sininho para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo, tá bom? E eu queria pedir para você comentar no meu canal. Comente aí o que você gostou, comente o que não gostou também. Aqui você não tem que me agradar, não. Eu não tenho um canal para ser agradado, não. Para ninguém me agradar, eu vou comentar ali só o que agrada ele, não. Você pode comentar o que você achou. Eu quero que você seja sincero. Se você não gostou do meu vídeo também, pode comentar que não gostou, não tem problema não. Não tem problema não, tá? Meus irmãos, hoje eu quero mandar um abraço aqui para um irmãozinho meu. Um irmãozinho que sempre assiste meus vídeos. A gente não concorda muito um com o outro, não, porque eu acho que ele é testemunha de Jeová. Bom, se ele for testemunha de Jeová, realmente, dificilmente a gente vai concordar um com o outro mesmo, né? Não vai ter jeito, não vai concordar. Mas em uma coisa a gente concorda. Em uma coisa a gente concorda. Isso aí, aliás, duas coisas. Eu e o Tiago, nós concordamos em respeitar as opiniões um do outro. Isso. A gente tem respeito um pelo outro. Eu respeito as opiniões dele e ele respeita as minhas. E outra coisa que a gente concorda, que eu e o Tiago somos irmãos em Cristo. Apesar de pensar diferente um do outro, mas em Cristo nós somos irmãos. Nós somos unidos, nós pensamos diferente, mas somos unidos pelo verdadeiro amor cristão. Tiago, onde quer que você esteja, não sei se é no Ceará, me parece que é, onde quer que for, mas você está aqui, do lado esquerdo aqui. Você é um menino nota 1000, viu? Continue assim, continue esse menino maravilhoso que você é. Tá bom? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante aqui. Eu quero mostrar como que a organização das Testemunhas de Jeová interpretam a Bíblia de forma desonesta para justificar ali aquilo que eles querem que seja, né? Bom, a organização das Testemunhas de Jeová, elas têm um tribunal paralelo que julga e pune quem discorda deles ou comete um erro que pode manchar ali a reputação da organização. Bom, eles usam como base para isso a indignação do apóstolo Paulo com o que aconteceu na congregação de Corintos, o que está relatado ali em 1 Coríntios capítulo 5. Bom, ali estava acontecendo coisa que, o negócio ali estava feio, viu? A congregação de Coríntios ali, o pessoal ali não estava brincando, não. O pessoalzinho difícil aquele ali, viu? E tem uma coisa, né? E os homens, né? Os anciãos, ou superintendentes, ou bispos, ou pastores, o que quer que seja, que era para cuidar da congregação ali, estava nem aí, o negócio ali estava tão feio, o negócio ali na congregação de Coríntios estava tão feio, que um certo homem estava mantendo um relacionamento amoroso com a madrasta. Mantendo um relacionamento amoroso com a madrasta. E os dirigentes locais ali, né? Os pastores, anciãos, ou que seja anciãos, ou que seja superintendentes, ou que seja bispos, ou sei lá o que for, estava fazendo vistas grossas, não estava nem aí para isso, não. Ainda estava ensoberbecido com aquilo, achando que aquilo era bonito, achando que aquilo ali era... estava sentindo o máximo. Portanto, Paulo, quando ele soube do que estava acontecendo ali, ele mandou que eles expulsassem esse homem
e parasse de associar com ele. Expulsa tal homem da congregação e para de associar com ele. Ou seja, pare de ter convivência com certo homem. Mas preste atenção num detalhe muito importante. O apóstolo Paulo não disse para eles não cumprimentar esse homem. Paulo não falou para eles, olha, não cumprimente esse homem não. Ou seja, em outras palavras, Paulo não mandou ostracizar esse homem, não. Paulo só diz, afasta esse homem e para de ter convivência com ele. Mas aí você pode perguntar, mas de onde que a organização das Testemunhas de Jeová tirou esse ostracismo deles? Porque veja, as Testemunhas de Jeová, quando a pessoa sai de lá, ou que saiu por conta própria, ou que foi excluído, ali nenhuma Testemunha de Jeová não pode conversar com ele, até no caso de ser pai, muitas vezes o pai tem que colocar o filho para fora de casa, o filho tem que cortar o convívio com o pai. De onde que as Testemunhas de Jeová tiraram isso? Agora veja, meus irmãos, eles ajuntaram duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. Dois contextos históricos totalmente diferentes um do outro. Um no Polo Norte e outro no Polo Sul. Eles, para fazer esse ostracismo que as Testemunhas de Jeová fazem, eles ajuntaram dois contextos históricos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eles ajuntaram esse acontecimento da igreja de Corintos com o alerta do apóstolo João contra os anticristos da sua época, que andava dizendo que Cristo não havia vindo na carne. Ali nos dias do apóstolo João, tinha umas pessoas que desviou-se do verdadeiro cristianismo e andavam dizendo que Jesus não tinha vindo na carne. Então, eles ajuntaram as duas coisas. Eles ajuntaram essa sugestão de Paulo aí, para eles não associar com esse homem, com o alerta do apóstolo João, com o alerta do apóstolo João para os irmãos, não cumprimentar esses anticristos. Veja, naquele tempo não existia muitos templos religiosos, Então a igreja reunia nas casas uns dos outros, Então, reunia nas casas. Então, esses caras que havia desviado do verdadeiro cristianismo e andavam dizendo que Jesus não tinha vindo na carne, então eles entravam sorrateiramente nas casas desses irmãos, onde estava sendo realizado o culto, para tentar desviar os irmãos do verdadeiro cristianismo. Chegavam ali e começavam ali a dizer para os irmãos que Jesus não tinha vindo na carne. Então, é por isso que em 2 João tem só um capítulo, do versículo 7 ao 11, o apóstolo João está dizendo ali para aqueles cristãos daquela época, para eles não cumprimentar essas pessoas. Ainda disse assim, se ele chegar nas vossas casas, não mandeis entrar, não saudeis, nem deis boas-vindas a eles. Porque aqueles que der boas-vindas a eles são partícipes das suas obras. Então o apóstolo João está recomendando que esses homens que era o anticristo da época, quando eles chegassem nas casas ali, não era para o irmão que estava ali cedendo a casa para que a igreja reunisse na casa, dar boas-vindas a eles, era para mandar eles embora. Então veja, o relato de 1 Coríntios, capítulo 5 e 2 João,
não tem nada a ver um com o outro. São duas coisas totalmente diferentes um do outro. São duas coisas totalmente diferentes. Mas, de forma muito desonesta, quando as testemunhas de Jeová, os anciãos das testemunhas de Jeová, reúnem uma comissão, eles ajuntam as duas coisas. Eles ajuntam os dois relatos. Ali eles falam de excluir a pessoa e vem com o texto de João de não cumprimentar, que não tem nada a ver com o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5. Agora, por que é que eu posso afirmar que Paulo não mandou ostracizar aquele irmão ali em Coríntios? Por que eu posso afirmar? Por que eu posso afirmar? Eu vou mostrar para vocês por que eu posso afirmar com toda certeza que Paulo simplesmente mandou afastar aquele homem. Paulo mandou afastar ele da congregação porque o ato que ele estava praticando ali, de ter um relacionamento amoroso com a madrasta, era um ato repugnante. Paulo mandou afastar ele. Mas Paulo não mandou ostracizar ele. Eu vou mostrar para vocês por que é que Paulo não mandou ostracizar. Eu vou provar aqui com A e mais B. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo recomenda Paulo reconhece, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo reconhece que foi um pouco duro. Paulo reconhece que foi um pouco ríspido na sua decisão ali. Bom, quer ver? Por que eu posso dizer isso? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 9, vejam o que Paulo diz a respeito desse relato. Paulo diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo. Olha o que Paulo diz a respeito desse homem. De modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então veja, Paulo, depois de reconhecer que foi um pouco áspero, que foi um pouco duro ali, quando ele disse para expulsar aquele homem, não ter convivência, Paulo recomendou que os irmãos deveriam perdoá-lo e confortá-lo. Veja, meus irmãos, ainda disse, rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Bem diferente da organização das testemunhas de Jeová, não é? Muito diferente, né? Viram, meus irmãos? No momento de emoção, Paulo foi um pouco rigoroso, mas depois ele mesmo voltou atrás. Olha, Paulo, preste atenção, meus irmãos, numa coisa muito interessante aqui. O apóstolo Paulo, embora ele tinha autoridade ali naquelas igrejas, ele não tinha prazer em punir ninguém. Paulo não tinha prazer em punir ninguém. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Paulo disse assim, portanto, escrevo essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor,
segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Está vendo? Paulo está dizendo aqui que Jesus conferiu autoridade a ele, mas para edificar e não para destruir. Viram, meus irmãos? Viram que diferença da atitude de Paulo para a atitude de muitos anciãos, de muitas congregações das Testemunhas de Jeová? Viram que o ostracismo é coisa da organização das Testemunhas de Jeová. O ostracismo não é coisa dos apóstolos, né? O ostracismo não é coisa da Bíblia. O ostracismo não é coisa de Jesus. O ostracismo é coisa da organização das Testemunhas de Jeová. O ostracismo é coisa do corpo governante. Viram? Eles fizeram um ajuntamento de dois acontecimentos diferentes um do outro. O acontecimento de Corintos, daquele irmão que estava tendo um relacionamento amoroso com a madrasta, com o acontecimento do apóstolo João advertindo os irmãos para não receber aqueles anticristos na casa deles, aqueles anticristos que andavam pregando que Cristo não havia vindo na carne. Então, eles fizeram ajuntamento dos dois contextos históricos totalmente diferentes um do outro para justificar o ostracismo. Então, não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eu posso afirmar para vocês, para manter o ostracismo, as testemunhas, ou seja, a organização das Testemunhas de Jeová, usa de coisas desonestas, usa de desonestidade para manter o ostracismo. Então, isso porque o ostracismo interessa para eles. O ostracismo é para o bem da organização. O ostracismo não é para ajudar a pessoa a manter espiritualmente forte, não. O ostracismo é para evitar que a pessoa que saiu da organização conte a pessoa que saiu, se descobriu alguma coisa, saiu porque descobriu alguma sujeira que estava debaixo do tapete ali, conta para os outros irmãos por que é que saiu. Então, é por isso que é o ostracismo. Então, não tem nada a ver com proteger a espiritualidade dos irmãos, e sim como proteger o patrimônio da sociedade Torre de Vigia.